sobrevivendo ao inverno medieval, a realidade crua. Antes do aquecimento central e do isolamento, sobreviver ao inverno era mais do que desconfortável, era um verdadeiro desafio. Os camponeses medievais tinham que ser criativos e usar tudo o que podiam para combater o frio. Algumas de suas ideias podem surpreendê-lo, e você certamente agradecerá por ter um lar quente. As casas camponesas. Engenharia de sobrevivência. As casas camponesas medievais não eram exatamente maravilhas arquitetônicas. A maioria consistia em estruturas simples de um único cômodo, com paredes feitas de taipa e barro. Basicamente, eram varas entrelaçadas e revestidas com uma mistura de argila, areia, estrume animal e palha. Era como viver em um projeto primitivo de construção de papel machê, exceto que era menos impermeável e mais propenso a abrigar hóspedes roedores indesejados. Os pisos geralmente eram de terra batida, misturada com palha. Prático, mas não exatamente o que chamaríamos de aconchegante pelos padrões de hoje. Este chão de terra era periodicamente coberto com juncos frescos ou palha, criando camadas de isolamento contra o solo frio. As camadas inferiores em decomposição geravam pequenas quantidades de calor à medida que se decompunham, proporcionando um calor sutil de baixo. Pense nisso como um sistema de aquecimento de piso radiante da natureza, com o benefício adicional de cheiros interessantes e uma surpresa ocasional de besouros. Essas casas geralmente possuíam uma única sala principal, onde toda a família vivia, trabalhava, comia e dormia. Esta não era uma escolha de design baseada na união, mas sim pura economia de sobrevivência. Aquecer um cômodo consumia muito menos combustível do que aquecer vários, e o calor corporal compartilhado dos membros da família ajudava a manter uma temperatura algo suportável. Pesquisas sugerem que cada corpo humano emite aproximadamente o mesmo calor que uma lâmpada de 100 watts. Em um espaço pequeno com 5 ou 6 pessoas, isso equivale a um aquecedor de ambiente modesto. Os telhados geralmente eram cobertos com palha, juncos ou urze, o que proporcionava um isolamento surpreendentemente eficaz. Um telhado de palha bem feito podia ter até 90 centímetros de espessura, criando uma excelente barreira contra o ar frio. Esses telhados eram tão eficazes que alguns estudos de edifícios medievais reconstruídos mostram que eles retiam até 30% mais calor do que os telhados de telha modernos, sem isolamento adequado. As janelas eram pequenas ou inexistentes na maioria das casas camponesas. Quando existiam, eram frequentemente cobertas com pergaminho oleado ou tecido em vez de vidro, que era muito caro para as pessoas comuns. Essas pequenas aberturas minimizavam a perda de calor, ao mesmo tempo em que proporcionavam ventilação mínima e um toque de luz. É como se tivessem inventado o conceito de iluminação ambiente séculos antes de os restaurantes românticos o tornarem popular. As portas eram outro ponto fraco para a retenção de calor, então eram mantidas pequenas e às vezes cobertas com cortinas de tecido pesado para bloquear correntes de ar. Alguns camponeses inteligentes até construíam pequenas entradas ou vestíbulos de vento que criavam uma espécie de eclusa de ar, impedindo que rajadas de ar gelado entrassem diretamente no espaço principal. Talvez o mais importante seja que as casas medievais não eram apenas para humanos. O gado frequentemente compartilhava o espaço vital, especialmente nos meses mais frios. Vacas, cabras, porcos e galinhas eram trazidos para dentro, adicionando seu calor corporal à mistura. Uma única vaca pode gerar tanto calor quanto um pequeno fogão a lenha, o que as tornava valiosas companheiras de casa durante o inverno. Apesar de suas qualidades menos atraentes, não há nada mais aconchegante do que compartilhar uma tarde de inverno com uma vaca flatulenta. Com todos esses elementos combinados, a própria casa servia como a primeira linha de defesa contra o rigor do inverno, o coração do lar, a lareira medieval. Mas para manter o calor era preciso mais do que 4 paredes e um telhado. O coração de cada casa medieval era, literalmente, o lar. Ao contrário de nossas lareiras modernas, cuidadosamente colocadas contra uma parede com chaminés eficientes, o lar medieval geralmente estava localizado bem no centro da moradia de um único cômodo. Essa localização central não era uma escolha estética, era prática. O calor irradiava em todas as direções, então um fogo central aquecia todo o espaço de forma mais uniforme. O que talvez o surpreenda é que as primeiras casas medievais frequentemente não tinham chaminés.
Em vez disso, a fumaça do fogo encheria a parte superior do cômodo antes de finalmente encontrar a saída através de um buraco no teto chamado buraco de fumaça ou veneziana. A versão medieval da purificação do ar era basicamente esperar que a fumaça encontrasse a saída antes que seus pulmões desmaiassem. Não é de admirar que o olho esfumaçado fosse o único look de maquiagem disponível. Esse ambiente cheio de fumaça, embora desconfortável pelos padrões modernos, tinha várias funções inesperadas. A fumaça realmente ajudava a preservar a integridade estrutural do telhado de palha ao afastar insetos e roedores. Também criava um sistema natural de conservação de alimentos. Carne e peixe podiam ser pendurados nas vigas, onde a fumaça ascendente os curava, prolongando assim sua vida útil durante os meses de inverno, quando os alimentos frescos eram escassos. Refrigeração medieval. Apenas pendure o bacon onde a fumaça for mais espessa e espere que seus convidados para o jantar não se importem com o toque de sabor de lareira. Gerenciar o fogo da lareira era tanto uma arte quanto uma ciência. A madeira era um recurso valioso, especialmente em áreas onde o desmatamento havia ocorrido devido ao crescimento populacional e à expansão agrícola. No final do período medieval, algumas regiões da Europa haviam perdido até 70% de sua cobertura florestal original, tornando a lenha cada vez mais cara e difícil de obter. Para conservar esse recurso precioso, os camponeses raramente mantinham seus fogos acesos continuamente. Em vez disso, eles cobriam o fogo com cinzas para conservar o calor e usar o mínimo de combustível, avivando-o apenas quando necessário para cozinhar ou durante as horas mais frias. Muitos lares desenvolveram um sistema de compartilhamento de fogo, onde uma criança podia ser enviada à casa de um vizinho com um braseiro para pedir fogo emprestado se o dele se apagasse. Crianças medievais não apenas pegavam açúcar emprestado dos vizinhos, mas também pegavam emprestada a capacidade de não morrerem congeladas. Quando a madeira era escassa, os camponeses medievais se tornavam criativos com combustíveis alternativos. A turfa seca extraída de pântanos era comumente usada nas regiões do norte, enquanto o estrume seco de gado, cavalos e outros animais servia como uma fonte de combustível surpreendentemente eficaz em outros lugares. Nada aquece tanto as mãos quanto um fogo ardente alimentado pelos excrementos de vaca do mês passado. Fale sobre reciclagem antes que fosse popular. As ferramentas para lidar com o fogo eram simples, mas especializadas. Ferros de fogo, ganchos para panelas e suportes permitiam cozinhar sobre a chama aberta, enquanto as coberturas de fogo podiam abafar parcialmente o fogo para conservar combustível durante a noite. Uma casa de camponês bem equipada também poderia ter um fole para avivar rapidamente as chamas quando necessário. O fole medieval foi essencialmente o primeiro soprador de folhas, exceto que, em vez de incomodar os vizinhos no domingo de manhã, ele impedia a família de passar frio. A segurança contra incêndios era uma preocupação séria, especialmente dada a natureza inflamável dos telhados de palha e das estruturas de madeira. A maioria dos assentamentos tinha regulamentos rígidos sobre quando o fogo podia ser aceso e quando deveria ser apagado. O toque de recolher noturno em muitas cidades medievais, sinalizado pelo toque de um sino, originou-se em parte como uma medida de segurança contra incêndios, exigindo que todos os fogos fossem cobertos ou extintos durante a noite. Apesar dessas precauções, os incêndios eram o maior desastre que podia atingir uma comunidade medieval. Muitas cidades foram incendiadas várias vezes ao longo de sua história. Londres sofreu grandes incêndios em 1133, 1212 e, é claro, o grande incêndio de 1666, que destruiu mais de 13.000 casas. Os departamentos de bombeiros medievais eram compostos principalmente por pessoas que formavam correntes de baldes e gritavam, "Não de novo!". O lar proporcionava mais do que apenas calor físico. Era o centro social do lar, onde as famílias se reuniam, preparavam refeições e contavam histórias nas longas noites de inverno. Mas quando o fogo se extinguia e o frio intenso da noite chegava, os camponeses medievais precisavam de estratégias adicionais para se manterem aquecidos. Vestuário e calor corporal, camadas de sobrevivência. O vestuário de um camponês medieval típico guardava pouca semelhança com nosso conceito moderno de moda,
priorizando a função sobre a forma em todos os sentidos possíveis. A lã reinava como o material mais importante para as roupas de inverno. Ovelhas eram difundidas por toda a Europa medieval, tornando a lã relativamente acessível mesmo para os membros mais pobres da sociedade. As propriedades naturais da lã a tornam ideal para o clima frio. Ela retém o calor mesmo quando molhada e cria bolsas de ar quente quando usada em camadas. A lã medieval era tipicamente mais grossa e pesada que as variedades modernas, proporcionando um isolamento excepcional à custa do conforto. Os suéteres ásperos da sua avó não são nada comparados às roupas de lã medievais. Eram essencialmente ouriços portáteis que também funcionavam como dispositivos anti-abraços. Ao contrário da crença popular, os camponeses não vestiam unicamente uma única peça de roupa esfarrapada. Entendia-se que a estratificação era essencial para a sobrevivência. Um traje de inverno típico para um homem poderia incluir roupa íntima de linho, leggings de lã, uma túnica de lã, uma túnica mais pesada e uma capa. As mulheres usavam camadas semelhantes com vestidos de linho sob vestidos de lã, frequentemente com casacos e aventais adicionais, o que adicionava valioso isolamento. A roupa íntima de linho cumpria uma função crucial além da modéstia. Ela criava uma camada interna que absorvia o suor, ao mesmo tempo em que proporcionava uma barreira entre a lã áspera e a pele sensível. Esse sistema de camadas criava múltiplas bolsas de ar aprisionado, muito semelhante à roupa térmica moderna. Os camponeses compreenderam o princípio do isolamento séculos antes que se tornasse um conceito científico. Eles estavam criando microclimas quentes enquanto os nobres estavam muito ocupados, pensando em como deixar seus sapatos pontudos ainda mais pontudos. Os chapéus eram considerados essenciais e não opcionais. As pessoas medievais sabiam que uma parte significativa do calor corporal escapava pela cabeça, e durante os meses frios eram usados diversos tipos de gorros, toucas e capuzes dia e noite. Muitos desses adornos de cabeça se estendiam para proteger também o pescoço e os ombros, áreas especialmente vulneráveis às correntes de ar. A moda medieval nos deu muitas coisas, mas o cabelo de chapéu pode ser seu legado mais duradouro. No século XIV, o penteado de cama era simplesmente o que se usava de terça a domingo. O calçado apresentava um desafio particular. Sapatos de couro eram comuns, mas ofereciam pouco isolamento contra o chão frio. A solução era rechear os sapatos com grama seca, musgo ou palha, criando um isolamento natural. Camponeses mais ricos podiam ter tamancos de madeira, essencialmente galochas medievais, que elevavam os pés acima do solo frio e úmido. Para aqueles que não podiam pagar sapatos de couro, simples envoltórios de tecido amarrados com cordas serviam como botas improvisadas. Nada mais representativo da moda de inverno do que pés que cheiram a estábulo e soam como um ninho de esquilo ao caminhar. A capa medieval merece menção especial, sendo talvez a peça de vestuário mais versátil no arsenal de um camponês contra o frio. Esses grandes pedaços de tecido de lã podiam ser enrolados de várias maneiras, dependendo do clima, servindo como casacos durante o dia e cobertores durante a noite. Algumas capas tinham capuzes, enquanto outras eram usadas com coberturas de cabeça separadas. As capas mais valorizadas eram aquelas feitas com lã batida, um processo de lavagem, feltragem e encolhimento do tecido para criar um material ainda mais denso e resistente ao vento. Luvas ou mitenes eram luxos raros para a maioria dos camponeses. Em vez disso, eles frequentemente usavam coberturas para as mãos feitas de retalhos de tecido ou simplesmente enfiavam as mãos dentro das mangas ou capas. O design de mitenes sem dedos, que deixavam as pontas dos dedos expostas para trabalhar enquanto cobriam a palma e as costas da mão, foi uma inovação medieval prática que continua popular hoje em dia. Aparentemente, a necessidade de enviar mensagens de texto era tamanha que a solução foi inventada séculos antes dos smartphones. Ao viajar entre vilarejos no inverno, os camponeses empregavam estratégias adicionais. Poderia ser colocado tecido entre as camadas para isolamento extra. Alguns costuravam pequenos sacos de ervas ou especiarias secas em suas roupas, acreditando que esses agentes aquecedores ajudariam a aquecer o sangue. É discutível se esses aditivos botânicos tinham algum efeito real, mas o conforto psicológico certamente ajudava. Mas a roupa por si só não era suficiente para combater o frio intenso de uma noite de inverno medieval.
Quando a escuridão caiu por completo, outras estratégias de sobrevivência entraram em jogo. Dormir para sobreviver. Compartilhando o calor. Quando a noite caía por completo no inverno medieval, sobreviver até a manhã dependia frequentemente de um recurso crucial: o calor corporal compartilhado. As disposições para dormir em uma casa camponesa eram projetadas para maximizar o calor através da proximidade, um contraste marcante com nossa obsessão moderna por espaço pessoal e quartos privados. A maioria das famílias camponesas dormia em um único cômodo, frequentemente em uma grande cama comunitária ou plataforma de dormir. Estes não eram os colchões separados que podemos imaginar hoje. Em vez disso, geralmente consistiam em uma estrutura de madeira preenchida com palha, coberta com qualquer tecido ou pele que a família pudesse ter. Lares mais ricos podiam ter colchões de penas, enquanto os mais pobres podiam dormir diretamente em pisos cobertos de palha. Toda a família, pais, filhos, avós e às vezes até parentes solteiros ou servos, dormia junta nesta plataforma. Eles eram dispostos estrategicamente com os mais jovens e os mais velhos, mais vulneráveis ao frio, posicionados no meio, onde fazia mais calor. Os arranjos de dormir medievais horrorizariam os adolescentes de hoje que precisam de privacidade para enviar mensagens de texto. Naquela época, sua avó podia literalmente ler seus sonhos. Surpreendentemente, as camas medievais costumavam ser mais curtas que as modernas. Isso não ocorria porque as pessoas eram significativamente mais baixas, mas porque muitas dormiam em uma posição semi-sentada, acreditando que deitar-se era insalubre e associado à morte. Travesseiros não eram comuns. A maioria das pessoas usava capas enroladas ou fardos de palha para apoio. As coberturas eram feitas de tudo o que se podia economizar: cobertores de lã, capas velhas, peles se a família tivesse sorte, e às vezes até esteiras de junco seco. Muitas dessas coberturas tinham dupla função durante o dia, servindo como roupas. Algumas regiões desenvolveram coberturas de cama específicas, como a manta de tapeçaria galesa tecida em lã com padrões distintos, que ajudavam a identificar as origens familiares. O corpo humano gera aproximadamente 75 watts de calor em repouso. Multiplique isso por 5 ou 6 membros da família agrupados, e você obtém um sistema de aquecimento eficaz de cerca de 400 watts, comparável a um pequeno aquecedor moderno. Esse calor compartilhado podia elevar a temperatura de um pequeno espaço de dormir fechado em até 15 graus Celsius, potencialmente a diferença entre congelar e sobreviver a uma noite de inverno rigorosa. Mas os humanos não eram as únicas fontes de calor nas casas medievais durante as noites de inverno. Os animais domésticos eram trazidos para dentro não apenas para sua proteção, mas por seu valioso calor corporal. Uma única vaca gera cerca de 500 watts de calor, mais do que todos os membros de uma família humana juntos, o que tornava o gado um excelente companheiro de casa durante o inverno. Apesar de seus outros atributos menos agradáveis, as galinhas podiam ser mantidas em cestas sob a cama, enquanto mamíferos menores, como cães, eram frequentemente encorajados a dormir na mesma cama. Imagine tentar explicar a um camponês medieval por que as pessoas modernas expulsam seus cães da cama. Você quer dizer que tem esse aparelho de aquecimento peludo e não o usa? Até mesmo o porco da família podia ser trazido para dentro durante as noites mais frias, geralmente relegado ao seu próprio canto ou curral dentro da casa. Os porcos são particularmente bons geradores de calor, produzindo cerca de 400 watts cada, aproximadamente o equivalente a um pequeno aquecedor moderno. O ASMR medieval era apenas sons de animais e roncos do vovô. Os limites do espaço pessoal eram muito diferentes na era medieval e eram determinados pela necessidade e não pela preferência. A privacidade, como a entendemos hoje, simplesmente não era uma opção quando a sobrevivência dependia do calor compartilhado. Registros históricos e literatura sugerem que essa proximidade constante afetou a forma como as pessoas viam os limites pessoais e se acostumaram ao contato físico constante de maneiras que pareceriam intrusivas pelos padrões modernos. Ocasionalmente, os vilarejos estabeleciam casas de abrigo comunais, onde aqueles sem família podiam se reunir durante as noites mais frias. Esses espaços seriam mantidos pela comunidade, com todos contribuindo com combustível ou mão de obra. Esses arranjos ajudavam a garantir a sobrevivência de viúvas, viúvos
e outros indivíduos que careciam da proteção do calor corporal familiar. Embora esses métodos de sono comunitário fossem cruciais para a sobrevivência invernal, eles também tinham outros benefícios. Ritmos do inverno. Adaptação à escuridão. Uma vez aquecidos pelo calor corporal compartilhado, os camponeses podiam aproveitar ao máximo as longas noites de inverno. O inverno significava dias mais curtos e noites mais longas para os camponeses medievais, e eles adaptavam suas atividades de acordo. Ao contrário do mundo atual, onde as luzes elétricas nos permitem ignorar os ciclos naturais, as pessoas medievais seguiam o ritmo do sol, o que significava que seus dias de inverno começavam mais tarde e terminavam mais cedo. Um dia típico de inverno poderia começar por volta das 7 horas, quando a fraca luz solar finalmente tornava o trabalho possível, e terminar às 16 horas, quando a escuridão caía. Isso dava aos camponeses significativamente menos horas de trabalho do que durante o verão, quando podiam trabalhar do amanhecer às 4 horas até o anoitecer às 21 horas. A versão deles de horário de inverno não era uma política corporativa, mas sim uma situação de "não consigo ver minha mão na frente do meu rosto, então é melhor eu dormir". Essa redução natural da luz do dia criou o que os historiadores agora reconhecem como um estilo de vida invernal distinto. Evidências de registros medievais mostram que muitas comunidades esperavam menos trabalho durante os meses de inverno. O trabalho agrícola diminuía drasticamente, e grande parte do tempo era gasto em tarefas internas, como consertar ferramentas, fiar lã e tecer. Um aspecto fascinante dos padrões de sono invernais medievais era o que os estudiosos chamam de sono segmentado. Muitas pessoas dormiam em duas fases distintas. Um primeiro sono que começava logo após o anoitecer, seguido por um período de vigília de 1 a 2 horas no meio da noite, e depois um segundo sono até a manhã. Durante esse período de vigília da meia-noite, as pessoas cuidavam do fogo, oravam, conversavam em voz baixa, ou, às vezes, até visitavam vizinhos. Essas horas sociais da meia-noite criavam oportunidades únicas de união. Registros da época mencionam pessoas compartilhando sonhos, contando histórias, ou discutindo assuntos comunitários durante esses interlúdios noturnos. Ficar acordado até a meia-noite não era considerado festa, era apenas terça-feira. A versão deles de enviar mensagens de texto à meia-noite era uma conversa real, cara a cara. A escuridão prolongada também significava mais tempo para descansar. Os padrões de sono invernais medievais frequentemente incluíam de 8 a 10 horas de tempo total de sono, mais períodos adicionais de descanso perto do fogo. Esse sono extra tinha um propósito prático. O corpo queima menos calorias ao dormir, tornando-o uma estratégia eficaz para conservar energia quando os suprimentos de alimentos eram limitados. Curiosamente, muitos costumes e festivais religiosos se aproveitaram desses padrões de sono invernais. Missas noturnas e celebrações da véspera de Natal aproveitaram o período natural de despertar à meia-noite, enquanto as observâncias religiosas matinais eram agendadas mais tarde no inverno do que no verão. Embora o ritmo sazonal proporcionasse alguns benefícios, ele também criava desafios. As longas e escuras noites podiam desencadear o que hoje conhecemos como depressão sazonal. Os remédios medievais incluíam reuniões comunitárias, tradições de contar histórias e festivais de inverno especificamente projetados para combater os efeitos psicológicos da escuridão e do confinamento. Mas para sobreviver a essas longas noites de inverno, os camponeses medievais precisavam de mais do que apenas horários de sono e entretenimento. Aquecimento interno, a dieta de inverno. Durante os rigorosos invernos medievais, a comida que as pessoas comiam não era apenas para sobreviver, era uma fonte importante de calor. As refeições de inverno mais populares eram ensopados grossos e substanciosos, que combinavam todos os ingredientes disponíveis das colheitas de outono e dos produtos armazenados. Essas misturas ricas em calorias forneciam um aquecimento interno crucial enquanto o corpo trabalhava para digeri-las. As técnicas de conservação permitiam aos camponeses medievais manter uma dieta variada, embora limitada, durante todo o inverno. Carnes salgadas, peixes defumados, frutas secas, nozes e vegetais de raiz armazenados em locais frescos e secos formavam a espinha dorsal da nutrição invernal. O corpo humano gera mais calor ao digerir alimentos ricos em proteínas e gorduras,
o que tornava esses produtos conservados especialmente valiosos. O pão permaneceu um alimento básico durante todo o ano, muitas vezes respondendo por mais da metade das calorias diárias dos camponeses. O pão de inverno costumava ser mais denso e escuro do que as variedades de verão. O processo de fazer o pão, amassá-lo, fermentá-lo e assá-lo, também adicionava um calor bem-vindo ao lar. Programas de panificação medievais não se preocupavam com decorações sofisticadas, mas com quantas pessoas poderiam se amontoar ao redor deste forno sem sofrer queimaduras de terceiro grau. As especiarias desempenhavam um papel surpreendente no conforto invernal medieval, pelo menos para aqueles que podiam pagar. Pimenta, gengibre, canela e cravo eram considerados aquecedores do sangue e do corpo por dentro. A crença medieval de que alho e cebola forneciam calor interno acaba tendo alguma base na realidade, já que esses alimentos podem aumentar ligeiramente o metabolismo. Métodos criativos de aquecimento envolviam mais do que apenas comer. Pedras quentes da lareira eram embrulhadas em tecido e colocadas aos pés das camas, ou às vezes em bolsos para calor portátil. Em algumas regiões, as pessoas enchiam sacos de tecido com grãos quentes, criando as primeiras bolsas de água quente do mundo sem água. Nada diz "eu te amo" na Idade Média como um saco de cevada em brasa colocado sob seus pés na hora de dormir. As bebidas eram especialmente importantes no kit de ferramentas de sobrevivência invernal. Cervejas quentes infusionadas com mel e especiarias eram populares para aquecer o inverno, criando uma sensação de calor no estômago que temporariamente combatia o frio. Para ocasiões especiais ou períodos de frio particularmente intenso, as comunidades podiam reunir recursos para realizar festas. Essas refeições comunitárias tinham múltiplos propósitos: compartilhar recursos limitados, gerar calor social através de espaços de reunião lotados e levantar o moral durante a parte mais escura do ano. Registros de vilarejos medievais mostram aumentos nas reuniões comunitárias durante os meses mais frios, sugerindo que era uma estratégia de sobrevivência deliberada. Uma abordagem medieval única para se manter aquecido envolvia mudar os horários das refeições durante o inverno. Com menos luz solar para trabalhar, os camponeses normalmente comiam sua refeição mais substancial mais cedo no dia, o que permitia que seus corpos gerassem calor digestivo durante as horas mais frias, em vez de enquanto dormiam. Dietistas medievais não se preocupavam em comer depois das 18 horas, causando ganho de peso. Eles se preocupavam em desperdiçar comida preciosa e quente enquanto estavam inconscientes. O ritual de se reunir em torno de uma panela fumegante após um dia de trabalho gelado proporcionava um conforto emocional que era tão importante quanto o calor físico. As refeições de inverno normalmente eram servidas em tigelas de madeira que retinham o calor melhor do que o metal ou a cerâmica, permitindo que as pessoas aquecessem as mãos enquanto comiam. Esses numerosos métodos de aquecimento de dentro para fora complementavam todas as técnicas de aquecimento externo, criando um sistema de sobrevivência abrangente que permitiu aos povos medievais sobreviver inverno após inverno. E apesar de tudo, eles também encontraram maneiras de adaptar suas rotinas diárias aos desafios únicos da estação.